ainda não tenho uma casa melhor, mas graças a Deus eu tenho uma casa própria. É um dos meus projetos também não se cumpriu, mas coloquei no projeto de vida, acredito que Deus está trabalhando nessa área também. Então, uma casa nova. Não, e também o emprego veio na hora certa, entendeu? E hoje também coloquei um carro novo. O carro não veio, mas a moto está aí na frente da igreja. Moto nova? 0 km. Glória a Deus. Graças a Deus, Deus me abençoou. Eu consegui conquistar mais essa bênção nesse ano de 2008. Tudo para a honra e glória do Senhor. Na realidade, na vida do Senhor, muitas coisas estão acontecendo porque não acabou o ano ainda. Vamos gravar isso, não terminou o ano ainda. Então, o que não aconteceu vai acontecer em nome de Jesus. O tempo de Deus. Mulher passou por libertação, um usuário de drogas, né? Milagres na família dele, né? Dos filhos, né? A esposa foi curada, toda a família toda se converteu ao Senhor Jesus. Estava desempregada há muito tempo procurando emprego, hoje não trabalha no emprego. Qual é o emprego que você trabalha hoje? Trabalho em 2 empresas, abençoadas também, né? Não é aquele que não tinha nenhum, tem 2. Você está vendo bem? Está prosperando, né? Vai comprar no tempo, Deus vai ver o carro, mas já chegou uma moto nova abençoada. Também nem tinha moto, já está nem moto na bênção de Deus. Quando eu cheguei nessa igreja, pessoal, não tinha, acho que o único carro que tinha aqui, até o primeiro momento, era só o meu. Quando eu cheguei aqui. Eu estava compartilhando com o missionário Daniel, hoje não precisa terminar, esse povo vai prosperar, esse povo vai vencer, esse povo vai ficar na miséria vai ter domínio sobre as pessoas, como o meu melhor até, e hoje eu estou vendo o resultado disso, porque foi determinado em nome de Jesus, e o povo dessa igreja está crescendo, está prosperando, está conquistando, está amando, está perdoando, está buscando mais de Deus, está sendo mais íntimo de Deus, e quando você é mais íntimo de Deus, as coisas acontecem na sua vida, em nome de Jesus, amém? Então foi abençoado, está sendo abençoado, né? Quem te abençoou? Glória a Deus, Jesus está operando maravilhas na minha vida. Cada dia que passa é maior a bênção. Glória a Deus, a palavra do Senhor Jesus. Irmão, o que aconteceu nesse ano de 2008? Boa noite, igreja. O que está acontecendo, melhor? Várias coisas. Bom, em primeiro lugar, eu queria desejar a paz do Senhor a todos, dizer que o meu propósito de vida no início do ano, pedi várias coisas para o Senhor. Uma das coisas que eu pedi foi que as pessoas que eu amasse, os meus amigos mais próximos, eles pudessem conhecer Jesus, salvar mais almas. E graças a Deus Ele está honrando o meu pedido aí. Os meus amigos amados aqui estão enchendo essa igreja. Eu creio e profetizo no nome de Jesus que eu vou encher o lado só da igreja, com Jesus, encher o lado só dos meus amigos. Mas eu queria compartilhar uma palavra com vocês, que o irmão Rogério colocar ali, testemunho que eu vou dar hoje, por favor. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimentos na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que delas vos advenha a maior abastança. Bom, gente, eu poderia ficar aqui a noite inteira testemunhando as diversas maravilhas que Deus fez na minha vida, na área profissional, sentimental, na minha família, mas eu quero falar hoje para vocês sobre a área financeira. Antes de conhecer Jesus, eu tinha uma vida financeira meio complicada, tudo que eu ganhava não dava para pagar as contas, era bem enrolado, bem amarrado. O que aconteceu? Deus colocou na minha vida essa bênção, que é o irmão Rogério, que foi a pessoa que me evangelizou, foi me ensinando. Depois eu aprendi muito, estou aprendendo muito com as pessoas que é cristão, né? E um dia até o meu irmão Rogério ligou comigo assim, ó, desculpa te falar, mas eu até burro, porque eu disse para ele, Rogério, não dá para dizimar, Rogério, não sobra, Rogério. E aí ele disse para mim assim, ó, ele me mostrou esse versículo da Bíblia aqui, isso tocou no meu coração. Eu queria dizer para vocês que depois que eu me batizei, eu e minha esposa tomamos essa decisão, demos esse passo de fé, porque isso aqui é promessa de Deus para a nossa vida, para a vida de vocês também. Isso aqui repreende o devorador da vida de vocês. Estão entendendo? Isso aqui é muito sério, não é brincadeira. Depois que eu comecei a dizimar, a nossa vida prosperou. Olha, eu ficaria a noite inteira aqui comprando. Bênção de um lado, bênção do outro, salário foi aumentando, dinheiro aparecendo de tudo quanto é lado, glória a Deus.
é mercenário. Aqui ninguém é mercenário. Isso aqui é a palavra de Deus, é promessa de Deus para nossa vida. Isso aqui não é brincadeira. Semana passada nós estávamos na rádio, fazendo um programa de rádio, eu atendi uma irmã, e ela disse, minha vida está detonada, eu devo financeira, eu sou da igreja e nada acontece. Eu perguntei para ela assim, você é fiel dizimista? Ela, não, eu parei de dizimar. E quando você era dizimista, acontecia isso? Vai, irmão, pior que não. Eu disse, está aí a chave para você ver. A gente tem que ser obediente. Deus só tem compromisso com as pessoas que têm compromisso com Ele. Então aqui está a promessa dele na nossa vida. Essa semana agora, quinta-feira, eu fui buscar um fornecedor no aeroporto e eu dei uma escapadinha na casa do pastor ali. Sexta. Não, foi sexta. Para pegar uma Antes das 8. Antes das 8, para pegar uma bênção do pastor. E eu disse para o pastor, tem uma questão financeira aí, tem uma pessoa que me deve e eu não vou cobrar, né, do meu perfil, mas só que estou precisando desse dinheiro. Eu tenho umas coisas para pagar. E eu tenho fé, eu sou fiel, eu sei que o Senhor, Ele vai tocar no coração. Nós oramos na casa do pastor, determinamos lá, e, gente, inacreditável. De tarde, essa pessoa me mandou uma mensagem dizendo que vai me pagar semana que vem. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, assim, eu queria deixar para vocês a mensagem que Deus é fiel e Ele